Hoje eu vou falar sobre Duna, o novo filme do diretor Denis Villeneuve, que é uma adaptação do clássico livro de ficção científica do escritor Frank Herbert. No ano de 10.191, o Duque Leto Atreides aceita a administração do perigoso planeta deserto Arrakis, também conhecido como Duna, a única fonte da substância mais valiosa do universo, a melange, também conhecida como especiaria, que é uma droga que estende a vida humana, fornece níveis sobre-humanos de pensamento e torna a prática a viagem espacial mais rápida do que a luz. Embora o Leto saiba que a oportunidade é uma intrincada armadilha preparada por seus inimigos, ele leva sua concubina Lady Jessica e o seu filho e herdeiro Paul, além de seus conselheiros mais confiáveis para Arrakis. Leto assume então o controle da operação de mineração da especiaria, que se torna muito perigosa pela presença dos gigantes vermes da areia, e uma iminente traição mudará a história de sua família e do planeta Arrakis para sempre. Duna é de longe o filme que eu mais tive dificuldade para organizar os meus pensamentos, para conseguir explicar para vocês o porquê eu gostei ou deixei de gostar dele. Primeiro que ele tem uma história muito complexa, muito intrincada. Agora, a sinopse que eu acabei de falar para vocês, eu tive que ler ele de um texto porque eu não consegui explicar ele com as minhas próprias palavras. E também porque, apesar de eu ter gostado bastante do filme, eu consigo entender por que muitas pessoas não vão gostar. Então eu queria trazer esses dois pontos de vista aqui para minha crítica. O Denis Villeneuve foi muito corajoso em assumir a responsabilidade de adaptar Duna para o cinema mais uma vez, porque já existe um filme nos anos 80 que é considerado um dos piores filmes de todos os tempos, e eu digo que ele é corajoso porque muita gente considera Duna um livro impossível de ser adaptado para o cinema. Isso acontece justamente pela quantidade enorme de informações que a gente precisa entender a respeito sobre como essa sociedade futurista funciona, a importância da especiaria para o comércio intergaláctico e qual é o relacionamento que existe entre as principais famílias e clãs que habitam nesse universo. O livro em si já é uma leitura muito difícil. Eu comprei ele há alguns meses com a intenção de ler a respeito de Duna antes da estreia do filme, só que eu não consegui, a leitura não fluía. E eu acabei lembrando de um outro filme que eu gosto muito e que é baseado num livro que eu também nunca consegui chegar até o fim e também era considerado impossível de ser adaptado, que era O Senhor dos Anéis. A sensação que eu tive enquanto eu assistia a Duna foi muito parecida, quase idêntica ao que eu senti quando eu assisti a Sociedade do Anel há 20 anos atrás. Eu estava sendo apresentado por um universo com uma mitologia muito complexa, de muita informação importante para eu entender como aquilo funciona, sendo apresentada a todo momento, ao mesmo tempo que eu estava vendo algumas das imagens mais lindas que eu me lembrava de ter visto no cinema algum dia na minha vida. Eu fiquei de verdade 2 horas e meia de queixo caído com a beleza que esse filme tem, com a grandiosidade das imagens que o Denis Villeneuve colocou na tela. Tudo é muito grandioso, é épico em todos os sentidos que essa palavra pode ter. O mundo de Duna, que foi construído para esse filme, ele parece real. Em nenhum momento eu duvidei que eu estivesse assistindo alguma coisa que existisse de verdade. Eu não me lembrei em nenhum momento que aquilo era graças aos efeitos especiais. Pareciam que eles tinham ido em algum lugar filmar aquilo mesmo. E enquanto eles vão apresentando pra gente um mundo de informação que talvez seja até um pouco demais para você assimilar, tudo isso fica muito mais gostoso de acompanhar porque tá embalado em volta dessa beleza estética impressionante. Tudo nesse filme foi realmente pensado para ser visto no cinema. Então, se você conseguir assistir esse filme numa tela IMAX, melhor ainda. Se você não conseguir, pelo menos um cinema que tenha um excelente som, porque também a mixagem de som desse filme é uma coisa de outro mundo. E foi por isso que o Denis Villeneuve surtou quando a Warner tinha anunciado no ano passado que eles iam lançar Duna ao mesmo tempo no cinema e no HBO Max. Esse filme não dá para assistir em casa. Quer dizer, dá para ver em casa? Dá! Mas não vai ser o mesmo filme que você veria no cinema. Ele foi feito para ver no cinema. Porque se você vê ele em casa, você vai estar perdendo a oportunidade de ver e apreciar exatamente o que esse filme tem de melhor, que é o seu visual, sua ambientação, sua trilha sonora. Porque sem isso, você vai ser deixado aí com uma característica do filme que eu acho e tenho medo que as pessoas saiam falando mal dele, que é esse filme não ter um final. Como o material todo era muito complexo, eles decidiram fazer a adaptação de metade do livro. Então, depois da gente finalmente conhecer todos os personagens, começar a entender como aquele mundo funciona, a história começa a finalmente andar numa direção que está ficando muito interessante, e quando a gente está mais empolgado pelo que vai acontecer, o filme acaba.
Isso normalmente seria um grande problema pra mim, me faria tirar aí 2, até 3 estrelas da nota final do filme. Só que essa história incompleta tá empacotada ali num filme com um visual tão grandioso que talvez seja um dos filmes mais grandiosos e bonitos visualmente que eu já tenha visto na minha vida, que eu decidi perdoar. Uma outra coisa tão grandiosa quanto os visuais é a trilha sonora do Hans Zimmer. O filme tem umas músicas que fazem o cinema inteiro vibrar, é uma coisa impressionante. E também tão grandioso quanto é o elenco desse filme. Eles têm aí os melhores atores, talvez, trabalhando hoje em dia. Isso é uma grande pena que eles não acabam mostrando todo o potencial que eles têm, justamente porque o filme termina na hora que a história ia mais exigir deles. Então aí tem mais uma coisa em comum com a Sociedade do Anel. O filme acaba sem final, né? A gente fica ali se perguntando para onde esses personagens estão indo, mas eu torço muito para que esse filme dê dinheiro, tenha bilheteria. Por isso que eu tô aqui pedindo encarecidamente para as pessoas irem assistir ele no cinema, porque vai valer a pena para ver o final dessa história, o dia que eles fizerem. Por favor, Warner, vocês têm que fazer a continuação desse filme. Eu preciso saber como essa história acaba. Eu não vou ler o livro, eu vou esperar o filme sair, porque eu realmente gostei muito de Duna, e é por isso que eu vou dar para ele agora 4 estrelas e meia. Muito obrigado pela sua visita aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever e de clicar no sininho para receber as notificações de sempre que eu colocar novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.